Olá, turma, seja bem-vinda a mais uma aula da disciplina de Prática de Desenvolvimento de Software. Hoje nós vamos dar continuidade na revisão de engenharia de software e vamos falar sobre a evolução do produto de software, como que ela ocorreu ao longo dos anos, da crise que houve na produção desse software, o que levou a isso e se a gente ainda está totalmente livre desses fantasmas, mitos do software e os custos das mudanças em cada uma das fases de um projeto de software. Então, vamos começar a avaliação histórica da evolução do software, começando ali na década de 50, né? De 1950 até 1965, 15 anos aí de gap. Nessa época, seria o boom da criação do computador, do desenvolvimento do hardware. O foco era exclusivamente no hardware. Então, o hardware era algo caro, algo difícil de se fazer. Então, os softwares era simplesmente uma arte secundária. Então, logo havia poucos métodos sistemáticos para o desenvolvimento de software. Então, não se procurava criar softwares de qualidade, pois o foco não era software, o foco era hardware. Então, desde que o hardware funcionasse bem, entregasse os resultados, o software, da maneira como ele foi construído, projetado, pouco importava. Então a gente tinha esses softwares específicos para cada aplicação. A gente não tinha um software que atendesse diversas aplicações como a gente tem hoje, né? Softwares comerciais, por exemplo. E essa fase aí da evolução do software também ela é marcada pela total ausência de documentação. Como o foco era no hardware e o software era uma arte secundária, não se preocupava em documentar esse software para futuras manutenções, atualizações. De 1965 a 1975 já teve uma mudança importante aí. Começaram a surgir os primeiros sistemas multiusuários e multitarefas, né? Sistemas operacionais que conseguiam fazer diversas tarefas ao mesmo tempo e atender às requisições de diversos usuários. E também surgiram os primeiros sistemas de tempo real. Uma grande ganho dessa época foi os primeiros sistemas gerenciadores de banco de dados. Até então existia banco de dados, mas eram bancos de dados que não eram autogerenciáveis, né? Que não possuíam segurança, que não possuíam confiabilidade. Pode-se dizer que era a mesma coisa de um arquivo de texto. Isso eram os bancos de dados dos sistemas. E como produto, né, o software ele começou a ser desenvolvido por empresas específicas para isso, né? Que são as primeiras software houses, né, que as casas de software. Mas mesmo assim, com pouca experiência de documentação, de expansão de software, com essa área ainda engateando nos primeiros passos da profissionalização, a manutenção era quase impossível. Então, com tanta demanda surgindo por conta dos sistemas operacionais, dos sistemas gerenciadores de banco de dados, que é os SGBDs, aconteceu a crise do software, que eu vou falar mais para frente. Vamos passar para a próxima etapa, que é de 1975 até meados de hoje. Por que eu vou falar meados de hoje? Vocês vão entender no próximo slide. Então, a gente tem, nessa etapa, sistemas distribuídos, que são sistemas operacionais e aplicações que rodam em rede, e essa rede não necessariamente precisa ser local, ela também pode ser na internet, usando, né, redes locais e globais. Nós temos também, como característica desse período, o uso generalizado dos microprocessadores na forma de produtos inteligentes, smartphones, smartwatches, assistentes pessoais. E também essa época ela é marcada por uma queda no custo do hardware. Então o hardware ele passou a ser de baixo custo e o software passou a ser a parte mais cara de um computador. Então a gente teve um crescimento exponencial nessa época aí do consumo de tecnologias. Até porque com o uso generalizado de microprocessadores, foi possível cada vez mais desenvolver equipamentos, produtos menores, inteligentes e com mais potência de processamento.
mais recurso computacional para processamento. Isso fez com que popularizasse essas tecnologias, porque também o custo caiu, né? O hardware passou a ser mais barato e as pessoas começaram a consumir esses produtos. Então teve um crescimento exponencial nesse período. E por que que eu disse que é até meados de hoje esse período aí de 1975 até hoje? Porque o agora que a gente vive pode ser basicamente ser descrito em três grandes, vamos dizer assim, tendências, né? Que são as tecnologias orientadas a objetos, na área de projeto e modelagem de software, a inteligência artificial aplicada há pouco tempo, não muito tempo, 10 anos, pouco se ouvia falar em inteligência artificial, a gente ouvia mais, via mais esse tema em filmes, em séries, e tudo parecia muito coisas do futuro. Hoje qualquer celular que você tem, ele tem algoritmos de inteligência artificial, qualquer rede social que você acessa, qualquer dispositivo de hardware que você interaja e ele tem conexão com a internet, ele tem um pouco de inteligência artificial em maior ou menor grau, e também o uso da computação paralela. A computação paralela, ela permitiu que o desenvolvimento da inteligência artificial fosse grande, porque com a popularização desses produtos inteligentes que a gente viu no slide anterior, as pessoas tiveram acesso a esses dispositivos, smartphone, e passaram a produzir conteúdo, não simplesmente consumi-los. Então, a produção de conteúdo gerou um grande volume de dados. E para uma inteligência artificial processar um grande volume de dados, é necessário poder computacional para isso. E o poder computacional a gente só alcançou com o uso da computação paralela. Quando eu digo computação paralela, pode ser usando CPUs, né, que são os processadores comuns aí dos computadores, ou as GPUs, que são os processadores das placas de vídeo. Então, a crise do software ela aconteceu por conta de 4 pontos, né, 4 problemas. Então, desse conjunto de problemas, o primeiro seria que as estimativas de prazo e de custo frequentemente são imprecisas, né? Então tem um comentário aí, né, que o engenheiro de software, o programador, o analista, ele não dedica tempo suficiente para coletar dados sobre o processo de desenvolvimento de software. Então, o cliente ele já quer que o produto, à medida que o contrato é assinado, ele quer que o produto já comece a ser desenvolvido. E nessa ansiedade do início dessa produção, não se tem esse tempo para coletar esses dados. Então, sem dados de requisitos completos, né, sem entender exatamente o escopo, a gente não tem uma indicação sólida da produtividade. Então, a gente não tem como avaliar se a gente está construindo esse software da melhor forma possível, com a melhor metodologia, com as melhores ferramentas para isso. O segundo problema é a produtividade das pessoas da área de software não tem acompanhado a demanda de seus serviços. Então, a gente é uma consequência do problema anterior, que os softwares eles são projetados com vago indício de exigências do cliente. Então, não se preocupa tanto em buscar a informação do que o software vai ser feito, então a gente não consegue entregar a produtividade que os clientes esperam, porque o software praticamente ele está pronto na cabeça do cliente. Então ele já imagina como que o software vai acontecer, como que ele vai como que ele vai estar depois de pronto. Então, como a gente não tem esse tempo, né, para entender as exigências do cliente, a nossa produtividade em relação à expectativa ela cai. Qualidade de software, né, que é o terceiro problema. A qualidade de software às vezes é menor do que a adequada. Então, de pouco tempo para cá que a gente vem se preocupando com a qualidade do software, com o desempenho. Antes, o grande desafio era entregar para o cliente um software com todos os requisitos funcionais que foram elencados. E de modo que esses requisitos funcionais, eles de fato tivessem uma aderência total
à realidade do cliente, ao processo que ele quer informatizar. Feito isso, se a gente entregasse um software com tudo que o cliente realmente precisasse, a missão estava cumprida. Agora, se preocupa mais também com a qualidade do código, com o desempenho, com a escalabilidade de um software. E o que é escalabilidade? É a característica de um software de atender uma demanda crescente, à medida que ela é necessária. E o quarto e último problema é o software existente é muito difícil de se manter. Por quê? Quando se constrói um software, a gente não quer que isso aconteça, mas a gente precisa prever isso. A gente constrói um software pensando que esse software vai mudar, pensando que esse software ele será mantido, ele será atualizado. Então é preciso construir códigos, é preciso modelar um projeto de software, é preciso usar tecnologias, linguagens, bibliotecas que permitam ser acopladas com outras soluções, que permitam ser integradas com outros serviços. Então, a gente precisa pensar que um software ele vai evoluir. É normal que ele seja desenvolvido, ele evolua e depois ele não seja mais utilizado, mas entre esses extremos ele vai evoluir, ele vai passar por manutenções e por atualizações. Então a crise do software pode ser resumida nesses 4 pontos. Eu tenho uma alta eu tenho um aumento nos prazos previamente contratados e, logicamente, quando o prazo para entrega de um produto aumenta, o custo também aumenta. Eu tenho uma baixa produtividade de quem está vinculado a esse projeto de software, porque nem sempre as informações chegam a tempo ou na qualidade necessária para que seja entregue esse produto no prazo estabelecido e com o custo definido. Em função disso, a qualidade desse software vai cair, porque se preocupa muito em entregar o que foi pedido, mas não se preocupa com a qualidade disso ao final. E a gente tem um aumento da dificuldade de manter esse software por conta da ausência dessa preocupação de que o software vai evoluir, ele vai precisar ser mantido. E por que isso acontece? O próprio caráter do software explica isso. O software é um sistema lógico e não físico. Então, a qualidade dele ela é medida apenas por uma única entidade, não muitas entidades manufaturadas. Então, o que você entrega para o cliente é apenas um único produto. Então, nós não temos como medir a satisfação do cliente, do software, fazendo uma pesquisa. Quantos clientes consideram o software ótimo, bom, regular, ruim? Na maioria das vezes, como é um software, é um produto personalizado, você entrega isso para o cliente e a percepção dele sobre isso é a única que você tem, é o único feedback. Claro que existem softwares que atendem diversos clientes, por exemplo, os aplicativos, sistemas operacionais, mas em se tratando com o tipo de software mais comum que a gente desenvolve, que são softwares para aplicações específicas, são softwares personalizados. Então a gente só tem uma opinião para dizer se ele teve sucesso ou não. Então, essa é uma característica do software. Outra causa, falhas das pessoas responsáveis pelo desenvolvimento. Isso pode ser gerentes, desenvolvedores, programadores e o próprio cliente também. Então, gerentes sem experiências em projetos de software. Então, cada projeto de software é uma história diferente, são dificuldades diferentes. Mas à medida que você vai adquirindo experiência em gerenciar softwares, gerenciar conflitos, gerenciar equipes, gerenciar o fluxo de informação, você vai evitando caminhos óbvios que vão te levar a problemas, que vão te levar a estourar cronograma, estourar custos. Desenvolvedores têm recebido pouco treinamento formal em novas técnicas para desenvolvimento. Isso é muito comum. Você contrata um programador, um dev, e ele entra no projeto
com a linguagem de programação que ele sabe programar, que ele domina. E é apresentado para ele, é proposto para ele que se desenvolva um módulo em outro tipo de linguagem. Obviamente, ele não vai ter a produtividade alta tanto quanto se ele utilizasse a linguagem de programação que ele domina. Então ele vai demorar um tempo para ter contato com essa linguagem, para poder dominar ela. E muitas vezes, em se tratando de uma equipe já consolidada, a gente pode ter resistência a mudanças. Por exemplo, eu tenho um programador que ele programa em Visual Basic e ele acha que o Visual Basic é a melhor linguagem do mundo e que não existe outra e que dá para fazer tudo com o VB. A gente sabe que o VB não roda em qualquer plataforma, que não atende todas as necessidades. Uma vez me disseram que a melhor linguagem de programação é a que você domina. Tudo bem, com certeza. Você tem que dominar a linguagem de programação, tem que dominar a tecnologia que você utiliza. Mas você não pode se apegar a ela. Você deve dominar, não se apegar. Porque o mercado está em constante flutuação, em constante atualização. Então é necessário que você se atenha às novas linguagens, às novas tecnologias, às novas plataformas que estão surgindo, para que seguramente você saia da sua linguagem de programação, da sua zona de conforto e faça uma transição suave para uma nova linguagem de programação, para uma nova tecnologia, para uma nova plataforma. Isso não acontece do dia para a noite, é preciso preparo. Se você se apega em uma linguagem de programação, você vai fechar o olho para tudo que está ao seu redor e quando você abrir, você está simplesmente isolado e sem condições nenhuma de colaborar em um projeto atual. Então é necessário você dar prioridade para a linguagem que você domina, enquanto você não consegue dominar a outra que tem uma tendência de crescimento no mercado a curto e médio prazo. Outras causas são os mitos relativos ao software, que podem ser divididos em 3 grupos. Mitos de gerenciamento, dos clientes e dos desenvolvedores. Vamos ver alguns exemplos de cada um deles. Mitos de gerenciamento. Já temos um livro cheio de padrões e procedimentos para desenvolver software. Ele não supre meu pessoal com tudo que eles precisam saber. Não é simplesmente você pegar um livro, pegar um manual, um conjunto de protocolos, de metodologias ágeis, um padrão, e falar assim, olha, siga isso aqui. É preciso ter coordenação da equipe. É preciso que todos entendam aquela metodologia, aqueles padrões, com a mesma visão. Você pode ter interpretações diferentes do mesmo problema, interpretações diferentes dentro de um projeto de software que precisa contar com uma equipe coordenada, ela não é bem-vinda. Elas não são bem-vindas. Meu pessoal tem ferramentas de desenvolvimento de softwares de última geração. Afinal, lhe compramos os mais novos computadores. Então, voltando ao slide lá que a gente viu, as 4 bases da engenharia de software. A qualidade é a principal e a ferramenta ela é necessária, mas ela pode e deve ser substituível sempre que for necessário. Então, boas ferramentas de última geração, bons equipamentos, eles contribuem para a produtividade, mas elas não são as salvadoras do projeto. Se o cronograma atrasar, podemos acrescentar mais programadores e ficarmos em dia. Quanto mais programadores novos você adiciona no decorrer de um projeto que já está em desenvolvimento, maior vai ser a sua dificuldade de gerenciar a equipe. Isso porque os programadores que não deram conta de cumprir esse cronograma já estão no projeto desde o início, então eles conhecem o projeto, conhecem as dificuldades. Novos programadores, quando são incluídos em um projeto, eles precisam passar por um prazo de adaptação, de treinamento, de se inteirar com o problema que está sendo resolvido. E muitas vezes ele precisa de treinamento. Então não é simplesmente colocar mais pessoas que tudo se resolve. Talvez até piore. Se eu decidir terceirizar o projeto de software, posso simplesmente relaxar e deixar a empresa realizada. Então eu posso assinar um contrato de desenvolvimento e terceirizar, né? Isso é um grande problema, porque
todas as informações elas vão partir do cliente, de requisitos, né? Se você tem um problema para desenvolver um software, se é difícil cumprir cronograma e custos, a outra empresa também vai ter. A diferença é que você terceirizando, as informações vão passar de modo mais lento, vão fluir de forma mais lenta entre o cliente e quem está desenvolvendo. Então pode ser que aconteça um grande problema de comunicação aí, além de que você não pode se responsabilizar pelo trabalho de outra empresa, sendo que o contrato foi assinado com você. Mitos dos clientes, né? Tem dois, vamos lá. Dois de vários, né? Uma definição geral dos objetivos é suficiente para começar a escrever programas. Podemos preencher detalhes depois. Ou seja, olha, eu preciso de um sisteminha básico que faça controle de estoque, contas a pagar e receber, que controle a folha de salário dos meus funcionários. Basicamente é isso. Aí você vai fazendo aí que ao longo do tempo eu vou passando as demais informações. Como se isso resolvesse, né? Como se fosse simplesmente abrir o código e acrescentar novas funcionalidades, sem um projeto, sem uma definição bem clara do que o software deve fazer, sem uma definição bem aprofundada dos requisitos. Os requisitos de software mudam continuamente, mas tudo bem, as mudanças podem ser facilmente assimiladas, pois o software é flexível. Já que o software não é um ativo palpável, não é uma ferramenta, não é uma peça que tem que ser moldada no ferro fundido e tudo, eu abro o código, acrescento funcionalidade e dá tudo certo. Também não é assim. Mitos dos desenvolvedores. Uma vez feito um programa e colocado em uso, nosso trabalho está terminado, né? Assim, toma que o filho é teu. Esse software ele precisa ser mantido, ele precisa ser atualizado, ele precisa ser corrigido. Então, o desenvolvimento de um software é apenas o início de uma cadeia. Até que o programa entre em funcionamento, não há maneira de avaliar a qualidade. Como se a qualidade do software tivesse diretamente relacionada à experiência do usuário. Existem diversas dimensões da qualidade de um software, não só o que o usuário pensa sobre ele. O único produto passível de entrega é o programa em funcionamento, ou seja, se eu não concluir o meu projeto, eu não posso e não preciso entregar nada para o cliente. Então eu faço as reuniões com o cliente, faço o levantamento dos requisitos e só encontro com esse cliente para entregar o software para ele. Afinal de contas, não tem nada para entregar antes. Tem um monte de entregas que podem ser feitas, entregas parciais desse software, entrega do próprio projeto do software, do manual do software, né? Reuniões periódicas que podem ser feitas para demonstração do que está sendo feito, do que está pronto, para o cliente validar e talvez chamar atenção para uma mudança, enfim. A engenharia de software nos fará criar documentação volumosa e desnecessária, isso irá nos atrasar. Então, muitos desenvolvedores, eles ignoram a documentação do software e já começa no código. Se é um software desenvolvido por uma única pessoa e muito simples, dificilmente você vai precisar documentar esse software. Mas esse tipo de software já não tem mais espaço no mercado. Cada vez os softwares estão ficando mais complexos. Então a gente pressupõe que esse software vai ser grande, e ele já vai começar grande e ele vai se tornar maior ainda. Então essa documentação ela é fundamental para se conseguir ter o controle desse software no ciclo de vida dele. Então a gente chega no custo de se fazer uma mudança no projeto, na modelagem do software. Eu tenho 3 fases. Definição, que é a definição do que deve ser feito, do escopo, do objetivo, dos requisitos. O desenvolvimento, que é a parte que se começa a modelar e a codificar. E a manutenção, que é desde o ponto que o software foi entregue, já está em produção, e o cliente vai usando ele no dia a dia e solicitando correções, novas funcionalidades. Quando eu faço uma alteração no meu escopo, no meu requisito, né, qualquer alteração no projeto de software, na etapa de definição, esse custo tem valor 1. Ele é quase... ele é muito pequeno, porque se o cliente pede, por exemplo, para se retirar ou
ou para acrescentar um campo no formulário, o formulário nem está pronto, né? Eu só vou lá e edito o meu documento, então é um custo muito pequeno. A partir do momento que ele já está em processo de desenvolvimento, esse custo fica entre 1,5 e 6 vezes o esforço necessário. E quando já está pronto e ele é feito na etapa de manutenção, isso fica entre 60 e 100 vezes. Então aumenta muito. Então o quanto antes a gente faz as mudanças e entende de fato o que o cliente quer, menor é o custo para ele e o custo também para a equipe. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero vocês na próxima aula e a gente vai encerrar essa parte de revisão da disciplina de Engenharia de Software. Até mais. Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.